Alô, caríssimos amigos, hoje nós vamos conversar sobre uma reflexão que é muito importante porque ela é a imagem de Jesus. Nós vamos conversar sobre o título de Refletindo Jesus, como ele, o mestre, fazia as suas reflexões e como nós também podemos fazer, não é? Isso faz parte, ou deveria pelo menos fazer parte, do dia a dia da nossa vida. Nós precisamos, ou precisaríamos, dedicar alguns minutos de um dia para orar e fazer a reflexão. Era à noite, na Galileia, na desértica Galileia, o grupo de discípulos do Mestre descansava. Vindos de cidade próxima de onde estavam reunidos, estavam ali conversando. Jesus então afasta-se um pouco deles. Pedro, notando o movimento, pergunta se ele, o mestre, não estava se sentindo bem na companhia deles. O sereno Nazareno responde então que os amava, mas afastava-se para orar e meditar. Este é um exemplo muito importante. Por quê? Porque nos dias de hoje, talvez seja fundamental nós começarmos a utilizar a prática da reflexão junto com a oração. Não é? Nos afastarmos um pouco do dia a dia, do barulho, das imagens de TV, dos sons de música, procurarmos um lugar mais tranquilo e termos então com este momento uma conexão com a espiritualidade. Em diversas situações os espíritos têm colocado que precisam intuir ideias para as pessoas encarnadas, mas elas não escutam, elas não conseguem se concentrar, elas não estão escutando. E eles então gritam no ouvido delas e mesmo assim, óbvio, elas não escutam. Esta conexão ao qual nós estamos referindo sobre Jesus mostra a importância fundamental desses momentos de oração, desses momentos onde nós precisamos estar concatenados com ideias espirituais. Somente desta maneira nós vamos conseguir, pouco a pouco, nos livrarmos deste burburinho que se forma dentro da nossa mente espiritual e que nós não conseguimos separar ou fatiar aquilo que está acontecendo, o que é o que. Este exemplo de Jesus, né? Então guarda para todos nós, como dissemos, este exemplo de reflexão guarda para todos nós uma afirmação de que a oração, porque ele, Jesus, era um espírito puro, esta incitação à oração, esta conexão com o mundo espiritual, com Deus, com o próprio Jesus hoje, ela é muito importante para nós, porque ela nos dá o valor de estarmos em silêncio, um silêncio interior, introspectivo, procurando, não é, essa conexão individual, para que os próprios espíritos consigam nos ouvir dentro das nossas solicitações, daquilo que se passa dentro de nós, não é, para que eles possam tranquilizar a nossa mente nas nossas dúvidas aflitivas. Quando imaginamos Jesus em oração, olhando as estrelas em um deserto de dimensões grandiosas, vem-nos a saudade desse amigo espiritual que nos deixou exemplos através das palavras, nos deixou os exemplos através das suas atitudes e que estão lá num passado distante, mas que podemos trazer para dentro de casa imediatamente, sempre que quisermos. Muitos de nós
Desejaríamos ter visto esta figura ímpar, né? Inesquecível, esse olhar puro de Jesus, com a sua autoridade e complacência, uma majestade sem igual, que vibrava com a sua presença singular, a límpida e cristalina luz de um Espírito que era a essência do amor celestial. Toda a reflexão em torno do Cristo é um convite para que nós possamos caminhar ao encontro dele. Deixarmos de lado os rancores, os ódios que destilam aqui na terra o negrume do nosso passado obscuro. Esse passado que trazemos de outras encarnações. Esse passado que nos acompanha e que de quando em quando nós colocamos ali, remexemos aquela lenha na fogueira para que o fogo deste passado ele venha então a se avivar. Quando devemos fazer exatamente o contrário. Devemos modificar as nossas tendências maliciosas para que caminhemos em frente, deixando esse passado de outras encarnações, de situações complicadas pelas quais passamos para trás. E assim, aumentando a nossa credibilidade espiritual para que os espíritos possam nos ajudar, nós temos que ter essa credibilidade para com eles, com as nossas atitudes, porque do contrário, não há consideração entre você e a espiritualidade para que possa aí ter uma parceria, diríamos assim, não é? Então esse Jesus, com a sua reflexão sempre no mais alto, mostra para nós que também nós precisamos dessa reflexão, de nos elevarmos ao mais alto, né? Para que o nosso pensamento possa registrar no mundo celeste essa sincera vontade de provocar as mudanças de amor solicitadas e exemplificadas por aquele a quem queremos um dia encontrar em gloriosas conquistas espirituais. E eu deixo aqui para os irmãos um desafio para se pensar. Conquistas que nós precisamos ter, estas conquistas que serão conquistas espirituais, não as conquistas da terra. Nós temos que ir diminuindo o nosso ímpeto nestas conquistas terrenas, porque trazem junto as ilusões, e as ilusões, na maioria das vezes, carregam as desilusões e os fracassos. E esses fracassos desanimam, você perde tempo, perde energia. Nós precisamos saber fazer um equilíbrio dentro do que nós necessitamos espiritualmente e dentro daquilo que nós necessitamos materialmente. Jesus é sempre o exemplo, porque mostrou para nós que muito pouco precisamos para viver. Mesmo assim, Deus, na sua infinita bondade, nos dá muito mais do que merecemos, muito mais do que merecemos. Então, essas gloriosas conquistas espirituais nos esperam, caros amigos. Vamos em busca para que possamos sempre honrar esta vinda de Jesus ao nosso planeta Terra com o nosso trabalho de cada dia. Muito obrigado a todos!